Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, médico urologista, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. Hoje vou responder uma pergunta de um seguidor do Instagram que me questionou. Dr. Paulo Egídio, qual tadalafila eu devo tomar? A de 5 ou a de 20 mg? Devo tomar todos os dias ou apenas antes do sexo? Vou falar sobre a diferença sobre as duas dosagens, quando optar por uma ou outra, como tomar cada uma corretamente e os possíveis efeitos colaterais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim, podemos alcançar ainda mais pessoas que precisam de ajuda. Vamos ao vídeo. Importante falar, as informações apresentadas nesse vídeo têm como objetivo fornecer conteúdo educativo e não substitui a orientação de uma avaliação presencial com um profissional de saúde. A automedicação pode ser perigosa, podendo trazer riscos à saúde. Antes de iniciar qualquer tratamento, é fundamental consultar o médico para uma avaliação adequada. Nunca use medicamentos sem a recomendação de um médico. Se você tem uma disfunção erétil e dependendo da sua idade, que tem um diabetes já, um problema de colesterol, pressão alta, você pode ter um problema cardiovascular que está escondido. Então, começar a tomar tadalafila sem uma avaliação com um clínico geral ou cardiologista não é aconselhável. É importante você fazer uma avaliação com um cardiologista ou clínico geral para verificar se tem algum problema cardiovascular, se você tem alguma doença metabólica como diabetes que precisa ser tratada antes de começar o tratamento com a tadalafila. Assim, você vai evitar um problema mais sério, passando desapercebido uma condição que precisaria ser tratada antes mesmo de tomar a tadalafila. Qual a diferença entre a tadalafila de 5 mg e 20 mg? Nós estamos falando de duas dosagens diferentes, uma 4 vezes maior que a outra. Tudo depende, primeiro, do grau de disfunção erétil. Se o paciente tem uma disfunção leve, muitas vezes a dose de 5 mg é o suficiente. Lembre que o princípio farmacológico dessas medicações é achar a menor dose para obter o efeito desejado. Um outro critério importante: esses medicamentos não podem ser ingeridos um pouco antes de uma suposta relação sexual. Por quê? Eles precisam estar no sangue. Se você engole esse medicamento e já vai em seguida fazer uma relação sexual, esse medicamento está no estômago, está no intestino, ainda não foi absorvido, não está no sangue. E, portanto, você não vai ter benefício de ter engolido em cima da hora. Um outro critério muitas vezes relacionado a essas medicações é se o estômago está cheio ou não. Se você tomar muitas vezes essa medicação com o estômago cheio, logo após uma grande refeição, vai competir a absorção do remédio com a absorção do alimento. Então é importante saber disso para você saber que horas você toma, quanto tempo antes da relação e também que dosagens. Lembre, se você tem uma disfunção leve, muitas vezes os 5 mg é o suficiente. Um outro detalhe importante: a frequência de relação sexual. Se você tem uma frequência de 2, 3 vezes por semana ou mais de relação sexual, às vezes é preferível tomar uma dosagem menor, como de 5 mg, para ter um efeito contínuo e dar mais espontaneidade na hora que surge a oportunidade de ter uma relação sexual. Não fica veiculado a tomar o comprimido. Lembra que eu falei, precisa de um tempo dele ser absorvido. E também, na sua dinâmica de casal, você se relaciona mais à noite, é preferível você tomar ela no meio da manhã ou no meio da tarde, longe das grandes refeições, para não competir com o alimento na hora de absorver. Para se relacionar à noite, você já teve tempo suficiente para ela ser absorvida. E muitas vezes a de 5 mg é o suficiente, e tomando ela diária ou dia sim, dia não, ela pode dar uma condição
de espontaneidade, e se você tem uma frequência de relações maiores, você não fica veiculado a tomar o comprimido para fazer a relação. A espontaneidade muitas vezes é importante para cada paciente. E a de 20 miligramas é uma dosagem maior. Se o paciente tem uma disfunção erétil mais grave, se ele não tem uma frequência tão maior durante a semana, tipo 2, 3 vezes ou mais, ele relaciona uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, então ele poderia tomar o de 20 miligramas 4 a 6 horas antes da relação e de preferência com o estômago não muito cheio. Não precisa ser em jejum, mas de preferência não muito cheio. E com isso, você terá tempo de absorção, terá a melhor resposta erétil na hora que você tiver o estímulo sexual. Lembre que essas medicações, elas são só facilitadoras da ereção. O que eu quero dizer com isso? Não basta só engolir o comprimido e esperar a resposta erétil. Você precisa do estímulo erótico, o estímulo sexual, o namoro, para que ela haja. Então, apesar de estar tomando esses medicamentos, você tem que respeitar o seu desejo, a uma parceira que te causa interesse, respeitar tudo que você sempre respeitou antes de ter disfunção erétil, para ter o melhor resultado com essas medicações. E também, se você tem um diabetes descontrolado, procure fazer um melhor controle. A resposta ao medicamento vai ser melhor. Se você tem uma queda de hormônio masculino da testosterona, fazer uma reposição vai te ajudar também a ter uma melhor resposta a esses medicamentos. Agora, é o 5 ou é o 20 miligramas? A depender do grau de disfunção, a depender da frequência que você se relaciona, eu já me referi quando é mais sensato o 5, quando é mais sensato o de 20. Em algumas situações que a sua disfunção é mais severa ainda, às vezes até pode ser recomendado tomar de 5 diária e quando for se relacionar, tomar um reforço 4 a 6 horas antes de uma de 20, para ter um efeito ainda desejado, caso você está perdendo resposta erétil com as dosagens anteriores. Esse recurso ainda pode ser utilizado. Buscando fazer um resumo, para que você verifique aonde você se encaixa melhor. Se você tem uma disfunção leve e tem uma frequência maior de relações sexuais, a de 5 miligramas diária ou dia sim, dia não, pode ser a melhor opção. Se você tem uma frequência esporádica, você pode usar a de 20, 4 a 6 horas antes e não tomar todos os dias um uso diário. Mas se você busca espontaneidade, às vezes a de uso diário permite que você está supostamente sempre pronto. Mas tudo depende dessas nuances, desses fatores que eu me referi e dos efeitos colaterais. Porque às vezes a de 20 dá mais efeitos colaterais que a de 5. Então veja o que você tolera, a frequência, se toma diário ou toma sob demanda quando for se relacionar. Tudo isso é um critério de bom senso e que você vai se adaptar à menor dosagem de preferência para obter o efeito desejado da forma mais espontânea possível. Faça o bom senso, aplique o bom senso para você ter um melhor resultado com a medicação. Uma questão, tomei a de 5, tomei uma formulada de 10, tomei até 2 de 20 miligramas e não funcionou. Primeira questão, não funcionou porque eu tomei de forma certa ou não tomei de forma certa. Lembre, os estudos mostram que 50% das falhas a essa medicação está relacionado a tomar de forma inadequada. O que seria isso, tomar de forma inadequada? Tomar em cima da hora da relação, meia hora antes, não deu tempo de absorver. Tomar com o estômago cheio depois de um almoço e um jantar para competir com o alimento. Então, primeiro, siga aquelas orientações que eu falei em relação a primeiro afastar um problema cardiovascular, vai no seu clínico, vai no seu cardiologista, no seu endocrinologista, faz uma avaliação médica primeiro, vê se a pressão está controlada, se o diabetes está controlado,
se o colesterol está ok, se a reposição hormonal, se precisa ou não precisa de reposição hormonal. Corrige tudo isso, depois faça o uso da medicação com bom senso. O bom senso é tomar a medicação com antecedência necessária para dar tempo dela absorver e ter um estímulo erótico adequado. Se você está fazendo tudo isso e não funciona com doses cada vez maiores, você tem uma disfunção mais grave e precisa ser avaliada por um especialista, por um urologista. E nessa avaliação é possível induzir uma ereção com a medicação injetável na base do pênis, fazer uma ultrassonografia, interpretar o que está acontecendo para ver qual é a outra opção de tratamento. Vai ser o injetável? Eu consigo me injetar? Eu quero me injetar diariamente? Ou quando eu for ter relações de formas repetitivas? Eu não quero isso. Ou se o injetável, tem que ter um cuidado com o injetável. Com a medicação injetável é com um priapismo, aquela ereção que ela passou 3 horas, mesmo sem estímulo sexual, ela não abaixa. Isso tem que procurar no pronto-socorro. Mas se você não respondeu a doses maiores, cada vez maiores do comprimido, não deixe de procurar um urologista para fazer exames com teste de ereção fármaco-induzida e a ultrassonografia do pênis com Doppler, para poder ter um diagnóstico do que está acontecendo e ver as outras formas de tratamento, já que o comprimido não funcionou. Se você ainda tem dúvidas sobre as dosagens da Tadalafila e como ingerir cada uma delas, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.